em dívida com a continuidade do simpósio virtual fantástico. E hoje finalmente eu consegui voltar a gravar esses vídeos para conversar um pouco ainda sobre Frankenstein de Mary Shelley. A minha ideia aqui é fazer uma análise, né, ou convidar vocês a pensarem a Frankenstein como uma obra mitológica, né? Eu vou explicar por que eu estou trazendo esse entendimento. Um pouco eu estou baseada em várias leituras a respeito do conceito, né, histórico, antropológico de mito, mas também estou me servindo bastante do trabalho do Ian Watt, chamado Mitos do Individualismo Moderno, em que ele parte de algumas narrativas modernas e tenta compreendê-las através do mesmo tipo de conceitos que a gente usa para entender os mitos ancestrais. Eu não vou aprofundar muito nessa parte teórica da mitologia, porque isso vale um vídeo só disso, né, com inúmeras especificidades e detalhes e conceitos. Então, eu vou trazer só aquilo que serve para mim, nesse momento, fazer, né, essa análise com vocês. O primeiro elemento, né, para se entender sobre o que quer, né, o que significa esse conceito de mito. O mito, dentro da conceituação histórica, né, não nos usos vulgares que se faz, seja na mídia, seja na internet, né, estou falando de um conceito específico dentro da academia. O mito se refere a uma história verdadeira. Esse verdadeiro não tem a ver com o fato dessa história ter ocorrido propriamente, né? Tem a ver com o fato de que ela tem uma veracidade sagrada. Ela é verdadeira no sentido de que ela toca, ela traz em si determinadas verdades que tocam o ambiente, o espaço não profano, o espaço do sagrado e que, portanto, trazem verdades para nós. Então, toda vez que a gente está lendo uma história mitológica, independente de onde ela foi criada, elaborada, nós estamos acessando determinadas verdades sobre a humanidade. O Ian Watt, né, que é um pensador britânico, ele traz a ideia de que existem algumas histórias criadas a partir da época moderna que trazem verdades sobre a humanidade neste período propriamente, né? O período moderno, o período no qual se estenderia nos nossos últimos 500 anos, tá? Mas aí entra o conceito de modernidade, que também a gente pode deixar de lado, quietinho, mas que sejam esses últimos 500 anos e contemporaneidade sendo esses últimos 250 anos que a gente está vivendo, tá? Bom, a partir desse ponto, nós podemos pensar, né, e dividir as construções mitológicas em 4 tipos, 4 categorias. Eu quero colocar essas categorias para depois a gente entrar no Frankenstein, tá? Então, a primeira, né, dessas categorias dos mitos modernos são os chamados mitos do Renascimento, tá? Esses mitos do Renascimento, eles se dividiriam em 2 tipos: os utópicos, né, e os individuais. Eles vão trazer algumas características da época anterior, ou seja, do medievo, como as ideias de coletivismo e unidade, né, de toda a comunidade forma um uno,
Há uma visão, especialmente nos mitos utópicos, acerca, né, da entrada desse mundo moderno, que vai unir conhecimento e religião, liberdade e controle. E tem, ao mesmo tempo, mitos individuais que recusam o coletivo, né? Nesses mitos é muito comum aparecer o conhecimento como um perigo e como uma perda de, e como e esse perigo também se apresentar uma perda de identidade frente ao coletivo. Então, nesse tipo de mito vão aparecer coisas como a loucura, né, e a danação como preços que se pode pagar, que se vai pagar pelo saber. Então, quanto mais tu sabe, mais infeliz tu é, né? Ou tu te torna mais próximo do inferno, do mal, né? E aí as figuras mais características, né, desses mitos seriam o Dom Quixote e o Fausto, né? Que são aqueles que se perdem em função da busca pelo conhecimento ou até do excesso de conhecimento, né? A morte e a solidão para aqueles como uma penalidade para aqueles indivíduos que tentam alcançar a sabedoria do Deus Criador. Então esse seria um dos modelos, né, uma das categorias de mito dentro da modernidade. A segunda categoria seriam os mitos do iluminismo. Aqui a ciência já não vai mais aparecer tantas vezes como um elemento nocivo, né? Vejam que essa nocividade, né, do Renascimento em relação à ciência, e, eu tô, e aí vocês vão dizer, mas como, né? Aquele momento em que a ciência está explodindo, como é que saem ideias mitológicas assim? Claro que, ao mesmo tempo que a ciência está explodindo, ela está constituindo medos dessa forma nova de pensar, porque é a novidade. E a mitologia, ela muitas vezes quer atender e levar ao grande público esses temores, né, através de uma história, de uma narrativa na qual essa população consegue se identificar, consegue ler, consegue entender essas verdades complexas, mas que ao serem transformadas numa narrativa mais simplificada, as pessoas conseguem, né, apreender e compreender melhor aquilo que está se passando no mundo exterior a elas. Bom, então voltando aos mitos do iluminismo, tá? Então aqui a ciência vai aparecer menos como um elemento nocivo, porque ela já não é mais uma novidade, ela já, né, ela já está mais aceita dentro, né, do grande grupo. E agora vai ocorrer uma inversão. Em vez da ciência ser o mal passa a estar na sociedade. Ela que causa tudo que é ruim. Ela que perde o ser humano. É a sociedade, é a convivência em conjunto que vai corromper o humano. O conhecimento dentro desses mitos vai se aliar à natureza como fonte de todo bem, de toda bondade, e somente ali, né, que o ser humano seria verdadeiramente bom e feliz. Quais são, né, os modelos né, narrativos? O Cândido, do Voltaire, né, que é um personagem cuja narrativa faz ele viajar o mundo inteiro em busca da felicidade, ele acaba encontrando essa felicidade no próprio jardim. Então, encontrando em si mesmo, né, e não no mundo exterior. O Emílio do Rousseau, né, que vem com uma versão de uma educação perfeita, mas também de um perfeito isolamento. O Rousseau, no Emílio, vai inclusive defender a ideia de que se deve afastar as crianças ao máximo, né, da convivência social, que acabaria por minar e corromper as suas, né, capacidades. E por fim o Robinson Crusoe, do Dafoe, né, que é um personagem que ele a educação faz com que ele baste a si mesmo, né? Ele não necessita da sociedade e ele vai manter essa educação mesmo fora dela. Ele mantém o seu gênio, a sua engenhosidade, a sua cortesia, a sua compaixão. Ele não precisa da sociedade para ser
um ser humano elevado, né? Ele não precisa dessa contraparte, ele não precisa do outro. Os ingleses têm uma, uma frase, né, que o verdadeiro cavalheiro é aquele que usa a pinça mesmo sozinho. O que que é a pinça, né? Vocês sabem que uma forma do açúcar mais comum, né, como era vendida, era em pequenos torrões de açúcar, né, porque era também mais fácil de ser transportado que esse nosso sistema em pó. E a pinça, então, pegava os torrões e botava no chá, né, no leite, no que for. Então, o verdadeiro cavalheiro é aquele que não precisa ter outras pessoas visualizando se ele está usando a pinça ou se ele está pegando o torrão com o dedo e jogando dentro do chá. Essa é a ideia e ela é muito bem organizada, né, muito bem elaborada no Robinson Crusoe, então, como um desses mitos. Depois nós entramos no que nos interessa, né, que é a terceira categoria, que são os mitos do romantismo. Né? Então, para situar, né, o romantismo, que é esse movimento do século XIX, que vai ainda ter muitos elementos do iluminismo, mas ele vai colocar um pouco em questão a fé na ciência e no poder do condicionamento educacional. O que, que ele vai opor a isso? Ele vai, para o romantismo, há um elemento obscuro, instintivo e animal em todos os seres humanos. E isso faz com que os humanos acabem se perdendo. Então, mesmo a ciência, mesmo a educação não serão suficientes para apagar, né, essa obscuridade humana, que é uma coisa que a gente vê tranquilamente no Victor Frankenstein. Né? Ele é um cara que vem, né, de um extrato social elevadíssimo, tem uma educação super esmerada, ele é amado, o que já é uma diferença em relação a muitas outras, né, personagens dentro da literatura. Ele é um homem extremamente amado, né, pelos pais, pela menina que é adotada pelos pais, né, que seria como uma irmã, mas depois acaba se tornando a noiva dele, pelo irmão mais novo. Ele é, né, e isso não é suficiente, não consegue apagar nem os lados obsessivos, nem essa falta de empatia que ele tem com o resto do mundo, justamente por se sentir superior, né, ao resto do mundo e às outras pessoas. Bom, então, dentro do romantismo, não é a sociedade nem a educação em si que vão constituir um problema, mas o próprio ser humano. Né? A sociedade e a educação são somente armas nas mãos dessa criatura que é inconformada com a própria condição. Né? E é isso que a Mary Shelley vai praticamente transcrever, né, dentro do Frankenstein, e foi por isso que, inclusive na época, foi chamada de uma literatura menor, porque ela é didática, né, ao estabelecer esses pontos. Essa influência, claro, não vai se limitar ao início do século XIX, ela vai ser uma vertente constantemente revisitada até o final do XIX, né, quando ela volta aí com força total por conta do próprio surgimento da psicanálise. Então, os mitos mais conhecidos dessa corrente de pensamento foram produzidos em condições bem diferentes, mas que têm elementos bem semelhantes, né? São eles o Frankenstein e o médico e o monstro, né? Que eu estou trazendo aqui dos exemplos do Ian Watts. Não é por acaso que médicos e monstros vão povoar as duas narrativas, né? Então, no Médico e o Monstro, a gente tem que também pensar em quem é esse médico do final do século XIX. Eu não vou entrar aí, porque aí é outra esteira de interpretação. Eu quero me ater ao Frankenstein, mas só para terminar, eu vou chegar então na última categoria, né, das 4 categorias, mitos do Renascimento. Mitos do iluminismo, mitos do romantismo e a falta de um nome melhor, mitos do positivismo. E é interessante que dentro dos mitos do positivismo nós não temos exatamente, o Watts não procura
né, clássicos da literatura universal, mas sim, né, obras de ciência, né? Para ele, os grandes exemplos vão ser A Origem das Espécies, do Charles Darwin, e A Educação e Sociologia, do Émile Durkheim, ah, onde a ciência e a educação passam a ser as chaves para consertar o mundo. Veja, não é apenas entender, mas consertar o mundo. Então, o conhecimento ele passa a ser visto como uma parte da evolução que vai corresponder a uma ordem lógica de sucessão de eventos, né? E um portal para o paraíso na Terra. Então, o mito do positivismo ele vai trazer a ideia de que é possível construir uma sociedade plenamente feliz a partir de elementos como a ciência e educação. Né? O Watt diz que esses são os mitos que trazem a vitória definitiva da criatura, né? Em relação ao Criador, no momento em que ela acredita que é possível, através desses dois elementos, a ciência para descobrir e a educação para formar, refinar e melhorar a obra do Criador, tanto na criatura quanto no mundo que a cerca. Então, vejam, né, nós temos aqui uma série de traços bem interessantes até para a gente ler algumas coisas do mundo moderno. Também não vou aprofundar aí, porque aí nós entramos noutra senda de discussão e eu quero centrar um pouco, claro, né, no objetivo do vídeo, que é falar da interpretação do Frankenstein como uma história mitológica. E aí é importante a gente ressaltar que os elementos mais importantes para fazer de Frankenstein uma história mitológica é que é quase inesgotável a quantidade de interpretações possíveis a partir dessa única história. E isso é uma das características das histórias mitológicas, né? Você pode aplicar elas 1000 vezes em 1000 cenários diferentes e eles ainda vão fazer sentido. Então, eu vou só trazer alguns exemplos, né, gerais, assim, para vocês terem uma ideia dessas possíveis leituras. Então, existe, por exemplo, uma leitura, né, que parte do princípio do conto de fadas. Frankenstein é uma história sobre a beleza interior, né? E o fato de essa beleza interior não ser vista acabar a partir da solidão e dos maus tratos, constituindo um comportamento ruim, um comportamento malvado, devolver a maldade que se recebe do mundo, né? Que é o que acontece com a criatura, porque a criatura é intrinsecamente boa, né? E ela acaba se voltando contra o mundo em função da quantidade de maus tratos que recebe. Essa também é uma leitura da sociedade que corrompe, né? Solitário ele é bom, mas em sociedade ele se corrompe. Uma outra leitura, essa muito próxima, eu acredito, da percepção romântica, né, da Mary Wollstonecraft Shelley, vem em função da ideia do criador distante, né, que ela vai trazer muito das leituras dela, do John Milton, né, do Paraíso Perdido, a ideia de um Deus que cria e se afasta, e virem-se, eu dei o livre-arbítrio, agora é com vocês, né, tentem alcançar, né, o bem pelas próprias forças, pelas próprias pernas. E ela traz muito isso, né? Então, o criador é esse que cria e abandona a criatura à própria sorte. Ele não é um criador paternal e bondoso, né? Ele é distante, afastado. Vejam, não é ateísmo ainda nesse momento, né? Ela está pensando em um Deus indiferente, né? Há uma criação, mas esse criador é indiferente a onde essa criatura vai chegar, e isso causa extrema dor,
isso causa uma forte sensação, né, de abandono e de tristeza para esse ser. Um outro elemento, uma outra leitura, né, possível, é uma leitura que alguns autores marxistas fizeram, né? A ideia de que, bom, o Victor é um nobre que cria, né, uma criatura super forte, que são feitas a partir de corpos de trabalhadores, que eram os corpos fortes do século XVIII, já que os nobres, né, tinham como característica ter uma fragilidade para mostrar que nunca tinham trabalhado, né, nas artes mecânicas, mas que coloca nesse corpo forte um cérebro intelectualizado, um cérebro, né, pronto para a aprendizagem e que realmente vem aprender. Então, ali você tem, né, essa é a leitura que alguns fazem, né, de uma força do proletariado guiado uh, uh, por um cérebro, né, formado dentro do iluminismo liberal e que se revolta, né, contra a aristocracia e passa a eliminar, né, esses indivíduos aristocráticos, né? Então, seria uma metáfora da revolução. Eu costumo dizer que eu meio que obrigo os meus alunos a lerem determinados livros, determinados romances, porque a história, por mais que ela nos traz, né, informações, ela não consegue tantas vezes apreender essa parte mais subjetiva de determinadas épocas. Então, eu sempre gosto, quando eu trabalho com história contemporânea, que é a minha disciplina dentro da universidade, que os meus alunos leiam romances das épocas que nós estamos estudando, para que eles façam esses paralelos, né? E quase sempre eu peço um artigo ao final disso. E é interessante como vem algumas interpretações. Agora eu já não trabalho mais com história contemporânea A, que seria o século XIX, mas trabalhei muito tempo com isso. E numa determinada disciplina, uma dupla de alunas fez uma leitura que eu achei extremamente interessante sobre Frankenstein, comparando a narrativa de Frankenstein, mais uma leitura dessa história mitológica. Então, interpretando Frankenstein como uma história mitológica mesmo, elas leem nessa narrativa a condição, por exemplo, do menor de rua abandonado, né? Que é criado pela exclusão social, pelo nosso modelo nosso sistema, né, de produção e o nosso modelo de sociedade, mas que depois vai ser recusado a ponto das pessoas acharem que eles têm que ser eliminados fisicamente, né? E a gente ainda estava discutindo na época o massacre da Candelária, e essas meninas, né, conseguiram fazer essa análise, né, de que a criatura monstruosa, né, a sua monstrificação vem de fora e não de dentro. Eu achei assim, na época foi um trabalho que realmente me emocionou. E é interessante o quanto é possível fazer, né, com Frankenstein, lendo-o como nós leríamos uma, uma história mitológica. Sem falar, eu não vou nem entrar aí na questão das antecipações, né, que a autora faz, a transfusão de sangue, transfusão de órgãos, a própria ideia, né, do membro, né, conectado com misturando o mecânico com o orgânico, né? Alguns veem nela até alguém que está antecipando os androides biológicos, até porque a figura robótica já existia, né? Em livros, em contos, inclusive contos de terror anteriores, né? Que traz
muito a questão do autômato, que né, eram criaturas criadas com mecanismos de relógios, né, os relojoeiros vão fazer, as caixinhas de música, etc. Ela usa um pouco disso, né, como influência nessa construção que ela vai fazer. Mas ainda assim nós podemos fazer leituras morais extremamente interessantes e extremamente importantes a partir da leitura e da releitura de Frankenstein. A que tem sido mais cara para mim, em termos pessoais e profissionais, né, dentro da história, é a ideia da ética e da ciência. Porque essa eu acho que é uma das nossas perguntas mais fortes, né? É possível se produzir eticamente ciência? Nós podemos passar por cima de valores éticos para produzir ciência, porque o ganho final vai ser superior ao movimento para esse ganho. E essas eu acho que são questões que estavam bem próximas, né, do que a autora estava pensando nesse momento. Como alguém que tinha uma formação liberal para a época, no sentido né, de ter vários conhecimentos, tinha uma tendência ao que a gente pode hoje configurar como um pensamento igualitarista, né, etc. Mas ela também está se preocupando de que, bom, nós podemos fazer maravilhas com essa ciência, mas nós podemos fazer isso sem assumirmos o nosso comprometimento com os resultados que a ciência pode nos trazer. Será que determinados testes, determinadas ideias têm validade se nós ultrapassarmos a nossa sensação de humanidade para conquistar isso? Então, imagina, isso dá um pano para manga maravilhoso, né, vários momentos e horas de debate em cima disso. E aí, vocês também têm leituras que se podem aproximar, né, dessas ideias morais do mito, né, da mitologia, a partir de Frankenstein? Se tiverem, vão deixar aí nos comentários pra gente, tá? Um abraço e até a próxima.